A gente vai dar continuidade. Na verdade, foi domingo passado, e esse domingo e o próximo domingo a gente tem Páscoa. Lembrando, gente, Sexta do Calvário é imperdível, é algo maravilhoso. A gente está preparando um domingo fantástico, sexta e domingo, vai ser maravilhoso da nossa igreja. E a gente tem falado sobre presença de Deus, porque é um assunto que tem queimado o nosso coração. Na nossa igreja, a gente tem conversado, nas nossas conversas, na nossa liderança. E domingo a gente falou sobre a importância da presença. E difícil a gente pegar na Bíblia e falar sobre todas as mulheres e todos os homens, né, que por causa da presença a vida foi transformada, por causa da presença algo aconteceu. E a gente falou especificamente da importância da presença, e aqui, por favor, só lembrar um pouco para a gente continuar agora pela manhã, a importância da presença de Deus na vida de Abraão. E a gente falou, né, se tem algo que eu vejo especificamente na vida de Abraão, por causa da presença de Deus, foi uma direção específica. A Bíblia diz que Deus manda Abraão, e eu gosto de repetir esse texto, porque para mim faz uma diferença muito grande. Sai da tua terra, sai da tua parentela, e o livro de Hebreus diz assim: Abraão obedecendo a Deus, sem saber para onde ia, ele foi. Por que Abraão foi? Gente, por causa da presença de Deus. Presença de Deus. E quantas vezes nós vamos para a presença de Deus querendo resposta, quando na verdade, muitas vezes nós não precisamos de uma resposta, a gente só precisa da presença de Deus. Quando a gente vai ver na vida, não é, se na vida de Abraão, a direção, presença de Deus traz direção. Quando a gente vai ver na vida de Moisés, a vida de Moisés, gente, foi transformada completamente por causa da presença de Deus. Uma transformação de destino, de missão, de propósito de vida, da própria vida. A gente percebe claramente quando ele encontra-se com Deus, quando ele tem, né, a experiência da presença de Deus, ele nunca mais quis deixar a presença, porque aquela presença transformou a vida de Abraão. Quando a gente vai ver a vida de Paulo, gente, o que é que acontece na vida de Paulo? Revelação de Jesus Cristo. Presença de Deus trazendo revelação. Paulo faz uma oração, quando ele se encontra, a Bíblia diz que ele estava indo, perseguindo, ali no caminho de Damasco, ele tem uma experiência da presença de Deus, ao ponto dele cair, e ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Na presença. E a gente vai ver a revelação de Jesus. A gente conhece Jesus pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas detalhes de Jesus Cristo a gente conhece através do apóstolo Paulo. Na vida de Abraão, direção; na vida de Moisés, transformação; na vida do apóstolo Paulo, muita coisa, mas tem uma coisa que é na presença, a importância da presença na vida do apóstolo Paulo foi revelação de Jesus. Revelação de Jesus. Hoje eu quero conversar com você sobre essa presença como estilo de vida. A presença de Deus tem a sua importância. E eu poderia falar sobre Davi, eu poderia falar sobre, eu vou falar sobre Davi, mas a presença na vida de Salomão, a presença na vida de Elias, a presença na vida de Eliseu, a presença dos reis, a presença. Mas hoje eu quero conversar com você, presença como estilo de vida. Fala comigo, estilo de vida. Gente que escolheu a presença. E aí a gente vai ver, a primeira pessoa que eu gostaria de falar é a Maria, não a mãe de Jesus, Maria, a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. A Maria, ela decidiu priorizar a presença. O livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, ele diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Maria, a sua irmã, ficou sentada, decidiu ficar sentada
aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Em outra tradução diz assim: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Qual foi a escolha de Maria? Ela ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo o Senhor, ela decidiu pela presença de Deus, pela presença de Deus. O que aprendemos com Maria, gente, desfrutar da presença de Deus é uma escolha. Desfrutar da presença de Deus é decidir não se distrair com o gente e priorizar aquilo que realmente faz importância. Tem importância. Priorizar, gente. Eu não estou dizendo que ir para a presença de Deus é muito importante isso. Escuta aqui, olha aqui para mim. Eu não estou dizendo que ir para a presença de Deus estabelece o ócio. Jesus não estabelece o ócio. Marta, o problema não era que Marta estava trabalhando, não era isso. Ir para a presença de Deus não é fazer nada, não. Quando eu aprendo de Maria, é que nesse mundo nós temos um ambiente das Martas, de priorizar o que realmente não deveria ser priorizado, de valorizar aquilo que não deveria ser valorizado, em troca da presença de Deus. Por favor, escuta aqui, olha aqui para mim, todo mundo aqui não perde isso. Marta não estava fazendo algo errado. Não estava. Ela, no vocabulário de igreja, ela não estava pecando. Ela não estava separada de Deus. Não, quem sabe ela estava preparando uma coisa boa para Jesus. Um café para Jesus, estava preparando uma comida para Jesus, estava preparando algo. Mas vem cá, naquele momento o que era importante era a presença de Deus. Essa frase não é minha. Por favor, não vão apostar e bota Costa Neto. Não, por favor. Mas ela disse assim: cuidado com aquilo que você está dizendo, que está fazendo para Deus, quando na verdade está matando o que Deus quer fazer na sua vida. Eu vou repetir novamente. Cuidado com aquilo que você está dizendo, eu estou fazendo para Deus, está matando o que Deus está querendo fazer na sua vida. E é rápido, gente. O que é que está matando eu deixar Deus fazer na minha vida? Quando qualquer coisa, escuta aqui, qualquer coisa que me afaste da presença de Deus, mata o que Deus quer fazer na minha vida. Não, pastor, eu estou servindo na igreja, servir na igreja. O servir na igreja é fruto da presença de Deus? É não, cuidado, porque servir pode estar matando o que Deus quer fazer na tua vida. Não, pastor, eu estou em vigília, eu estou em oração, eu não perco uma. A atividade está tirando você da presença de Deus, cuidado. O que Deus quer fazer com você no privado. Cuidado. Qualquer coisa, a palavra eu estou intencional, é proposital. Qualquer coisa que me tira da presença de Deus é algo que está atrapalhando Deus fazer na minha vida. Quando eu olho na vida de Maria, ela vai para onde eu e você a gente está precisando, gente. E quando é que eu, pastor, quando é que eu sei que a atividade está me tirando da presença de Deus? Quando é que eu sei que eu estou longe, fora da presença de Deus? E por favor,
não quero dizer isso que você está... Por favor, você entende a linguagem que eu estou falando. Você não está pecando, você não está longe de Deus, você não está fazendo bobagem, mas Deus quer fazer na tua vida. Quando é que eu sei? Quando a ansiedade está tomando conta da minha vida. Quando a inquietação está tomando conta da minha vida. Quando a preocupação está tomando conta da minha vida. Ei, cuidado, cuidado. Sabe de que eu e você a gente está precisando? A gente está precisando da presença de Deus. E eu sinto de dizer isso. O mesmo Jesus que chegou para Marta e disse: Marta, Marta, você está inquieta, ansiosa, com muitas coisas. O mesmo Jesus hoje está dizendo, quem sabe o meu nome, o seu nome. Costa Neto, Costa Neto. Porque essa ansiedade, essa preocupação. Débora, Débora. Melina, Melina. Neném, Neném. Lucas. Quem sabe é o seu nome que Deus está dizendo hoje. Ai, pastor, eu quero uma palavra de Deus para mim hoje. Porque Ele está citando o teu nome, dizendo assim: você quer paz? Você quer tranquilidade? Você quer desfrutar? Vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, tomai de mim o meu peso, o meu jugo é leve, aprendei de mim, vinde para mim, vai para a presença. Sabe o que é que você está precisando? Eu e você, nós estamos precisando priorizar como Maria priorizou. Tinha coisa para fazer, mas tem coisa mais importante para mim, é ir para a presença de Deus. Presença de Deus. Outra coisa eu aprendo com outro personagem na Bíblia, Davi. Se Maria, eu aprendo da presença, da importância da presença, prioridade. É a coisa mais importante, eu não negocio nada. Eu quero ir para a presença, porque na presença de Deus eu tenho paz, direção, transformação. Mas uma outra coisa que eu aprendo é a importância da presença de quem carrega. Davi, a presença, ele tinha prazer. Fala comigo, gente, prazer. Prazer em estar na presença. Salmo 27, verso 4. Tem vários salmos, mas deixa eu ler esse salmo aqui para você. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar bondade, a presença. E na presença contemplar bondade, na presença buscar orientação, buscar a orientação. A sua orientação no seu templo aqui. Duas coisas Davi traz à tona o amor que ele tinha pela casa de Deus, mas muito mais do que paredes, um amor na casa de Deus por uma coisa: presença de Deus. Presença de Deus. Eu lembro muito bem que eu fui orar por um casal e ele estava muito complicado, muito deprimido. E Deus me levou nessa casa. E eu peguei e disse assim: deita aqui no sofá. E aí ele deitou no sofá. Eu disse: eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não sou coach, mas eu sou pastor. E eu acredito numa coisa, e glória a Deus pelos terapeutas, glória a Deus pelos coaches, glória a Deus pela ciência, glória a Deus. Eu disse assim: mas nesse momento você está precisando é da presença de Deus. Ele disse: fecha teus olhos. Ele fechou e disse assim: e eu quero que você vá comigo no Salmo 23. E eu comecei a dizer para ele assim: feche teus olhos, começa a respirar. O Senhor é o teu pastor. O que você precisa é dele. E o Senhor, sendo o teu pastor, Ele está te levando a águas de refrigério. Você está sendo agora recebendo refrigério, recebendo
alimento de Deus. Continua com os seus olhos fechados. Ele está te levando a águas de descanso, lugares de descanso. Olha, ainda que você esteja nessa confusão mental, vale da sombra e da morte, o Senhor, o teu Deus, é o teu pastor. Ele está sentado contigo em um grande banquete. Ele está te alimentando, está te honrando, está te enchendo de honra. Bondade e misericórdia seguirão a tua vida. Não é acusação, não é ele apontar, é bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E você um dia vai estar para sempre com o Senhor. E eu fazendo isso bem devagar, daqui a pouco, como se ele tivesse tomado da presença de Deus. Eu deixei ele ali um tempo, ele calado, daqui a pouco ele diz assim: pastor, que terapia maravilhosa, né? Uns vão chamar de terapia, uns vão chamar de meditação, uns vão chamar, a gente vai chamar presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Maria priorizou, gente, diante de atividades, diante daquilo que precisava fazer, ela priorizou presença de Deus. Davi, assim, uma coisa eu peço, se você começar o Salmo 27, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha força e o meu refúgio. Quando os malfeitores me levantam contra mim, eles que caem. E ele começa a falar desse poder de Deus, essa grandeza de Deus. E aí ele chega e assim: eu só tenho uma coisa que eu quero a presença de Deus. Prazer. E o que é que eu aprendo com Davi? Presença não pode ser uma obrigação. Amar a presença é desejar mais de Deus. Davi valoriza a presença acima de todas as coisas, assim como como Maria. Maria priorizou, Davi tinha prazer. Outro que eu aprendo, não é Daniel e a presença. Daniel, e a gente vai ler ali diante de, a vida de Daniel, ele serve praticamente 3 reis. Livro de Daniel, no capítulo 6, verso 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. E ali fez o que, gente? E ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Se você ler esse texto, o livro de Daniel é maravilhoso. Especificamente o contexto desse texto. O contexto desse texto era um decreto que quem buscasse outro Deus, quem procurasse outro Deus, quem servisse outro Deus, a não ser ali o rei, o Baal, o Deus do rei ali, especificamente na época de Daniel, iria ser executado. E ele estava prestes a sofrer um ataque. E mesmo assim ele prioriza a presença de Deus. No meio de uma decisão difícil, sabe o que é que você precisa? Ir para a presença. No meio de pressão, sabe o que é que você precisa? Ir para a presença. No meio de injustiça, sabe o que é que você precisa? Ir para a presença. No meio de... gente, deixa eu falar uma coisa, qualquer outra coisa que queira perturbar a tua cabeça, sabe o que é que você precisa? Ir para a presença de Deus. Ele fazia isso como de costume. Ir para a presença como de costume.
Eu oro, gente. Eu oro para que isso seja algo que a gente precisa como igreja. Sabe o que a gente precisa como igreja? A presença de Deus. Vocês não precisam de mais uma pessoa comunicando bem. Não são músicas bonitas. Não são ambientes. Não, a gente precisa da presença de Deus, gente. É a presença de Deus que a gente precisa. É da presença de Deus que nós necessitamos. Quantas situações, debaixo de tanta pressão. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos ali, neném, a igreja crescendo, nós tínhamos mais ou menos por aí, 3º, 4º ano de igreja. A gente estava num espaço, tinha 50 cadeiras, e rápido, com 2, 3 meses, não dava mais aquele espaço. E depois a gente foi ali para o colégio, não é? A quadra do Ari de Sá, o Otton cedeu para a gente, e a gente arrumava todo domingo, e a igreja crescendo, e eu senti no meu coração, dizia assim, está na hora da gente, assim, eu tomar alguma decisão. Na minha cabeça não estava mais pensando em empresa, eu me lembro muito bem em um planejamento estratégico, e ali eu pensando na igreja, disse, cara, eu não estou sendo honesto com a empresa, eu não estou sendo honesto o meu tempo aqui na empresa, minha cabeça não está mais aqui. Eu me lembro no meio dessa pressão, vozes, né? Porque é sobre família, é sobre uma decisão muito difícil de sair, e a igreja não tinha condições de sustentar a gente. Mas eu me lembro que foi na presença de Deus, eu fui para a presença de Deus, eu recebi uma palavra de Deus no livro de Joel, que assim, Costa Neto, eu vou te dar o cereal, eu vou te dar o vinho, e eu vou te dar o trigo, né? O trigo, não. Trigo, vinho e o azeite. Vou explicar para vocês. Então diz assim, trigo, nunca vai faltar nada para você. Eu vou te sustentar. O vinho, você vai ter uma vida de muita felicidade. O ministério não vai ser peso para você. Eu vou te dar qualidade de vida. E o azeite, não é? A minha presença vai estar para sempre com você. E eu orando novamente, em outro texto, falo do mesmo jeito, eu vou te dar o trigo, eu vou te dar o vinho, eu vou te dar o azeite. Eu cheguei para Nenê, eu disse, Nenê, está na hora. Eu recebi essa palavra de Deus, e debaixo da palavra de Deus nós vamos caminhar. E não foram anos fáceis não, gente. Não foram anos fáceis não. Eu me lembro dessa construção, quem está aí atrás, a igreja era isso aí. Era essa parte de trás. Eu me lembro que a gente começou a construir essa parte de trás, e foram momentos muito difíceis. A igreja tinha 200 pessoas, não é, Neildes? A igreja era pequena. E naquela situação, eu fui perguntar para Deus, Deus, o que é que seria uma oferta de sacrifício para ti? Diz assim, algo que você ama muito e queria ficar para você e você dá. Uma oferta de sacrifício é algo que você quer ficar para você, mas você dá. Eu disse assim, qual seria uma oferta de sacrifício minha para o Senhor? Ele diz assim, o teu carro. E o meu carro era muito bom, gente. O carro muito bom. Eu doei o carro para a igreja. Liguei para a Nenê, eu disse, Nenê, aconteceu isso, enquanto eu estava por trabalho. Assim, Nenê, esse carro não é mais nosso não. Meu filho, venda e dê logo. E aí eu me lembro que, não sei se o Ari está aqui, tesoureiro da igreja, e aí o Ari chegou e disse assim, pastor, não tem mais nada não. Aí eu cheguei, Nenê, agora vai o teu carro. É assim, meu filho, bora. Aí deu o carro da Nenê. Lógico, né, Davi? As pessoas doavam, mas foi algo comigo, filho. Não tem nada a ver com, assim, algo com a gente. E eu me lembro que a gente ficou, gente, sem carro,
3 anos. E quando a gente estava sem carro, o meu irmão passava todos os dias ali, no meu trabalho, de sexta-feira, deixava o carro dele e pegava na segunda. E aí, o mais engraçado, eu quero terminar dizendo assim, o que é que a presença de Deus carrega? Decisões que na presença, só você vai encontrar na presença de Deus. Um rapaz chegou para mim, um amigo meu, disse assim, rapaz Costa Neto, cara, eu estou indo para os Estados Unidos, e eu não sei quando é que eu vou voltar. E eu queria um favor teu. Aí eu disse, qual é? Ele disse assim, eu tenho um carro e eu queria deixar contigo. Aí eu, sabe aquela oração, vou orar? Não, tá bom, eu vou receber. Espera aí, meu amigo, era um Jeep, você lembra do Jeep, Lucas? Rapaz, era um Jeep, meu amigo, mas ele levava a gente para todo lugar, e eu pensava que ele ia passar um mês nos Estados Unidos, 6 meses passaram, 1 ano se passou, gente, eu pensava que ele não ia voltar mais, eu estava pedindo a Deus, segura o homem aí, segura o homem, dias maravilhosos, mas por causa de quê, gente? Presença de Deus. Presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa, Davi tinha prazer, mas deixa eu te falar uma coisa, Daniel, era costume dele ir para onde? Para a presença. Antes de uma reunião, vai para a presença. Antes de uma decisão, vai para a presença. De costume, vai para a presença. Quer saber se vai vender? Vai para a presença. Quer buscar direção? Vai para a presença. Quer projetos? Vai para a presença. Torne normal você decidir pela presença de Deus. Presença de Deus. Duas coisas rápidas, eu quero estar me aproximando para terminar. Presença de Deus para ser prioridade, prazer e um dia passar a ser hábito na nossa vida, é uma decisão pessoal. Fala comigo, uma decisão pessoal. Eu não tenho poder de levar você para a presença, eu não tenho poder. No fundo, eu queria. Porque eu sei que no dia que você experimentar a presença, mas eu não tenho poder. Eu não vou estar segunda-feira com você, eu não vou estar terça-feira com você, eu não vou estar na sua casa, eu não vou estar no seu endereço, eu não tenho poder. É uma decisão sua. É uma decisão pessoal. Fala comigo, ir para a presença é uma decisão. E a segunda coisa sobre a importância da presença, ir para a presença é algo que você não terceiriza. Eu quero que a minha cunhada ore por mim, ela ora. Mas eu não, determinadas coisas, eu que tenho que ir para a presença. Eu sei que tem gente que ora, gente que clama pela nossa vida. Eu louvo a Deus por isso, mas ir para a presença é uma decisão que eu não posso terceirizar, é só você que tem que ir. Ok, o que é a presença, como é que a gente vai para a presença, o que é que acontece quando a gente vai para a presença? Bem rápido. Você lembra que, não sei se você se lembra, mas eu comecei no domingo passado, falando sobre a definição, que tem uma diferença. A definição do Deus onipotente, a definição do Deus onipresente, a definição do Deus onisciente, tem a sua importância, mas é a manifestação. Então o que é que acontece, gente, quando se torna prazer? O que é que acontece quando a gente decide? O que é que acontece quando você não terceiriza, você prioriza? O que é que acontece? Você vai experimentar a manifestação do Deus poderoso, do Deus onipresente, do Deus onisciente.
Quando eu olho o Salmo de número 139, o Deus onipresente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, está no Salmo 139. Depois você lê, dever de casa. O que acontece, gente, quando a gente vai para a presença de Deus? Você vai ver e você vai conhecer o Deus que cuida de você, o Deus que te criou, o Deus que te conhece. Quando você vai para a presença de Deus, você vai perceber o Deus que te acompanha, a mão dele está sobre você, e o Deus que não é pego de surpresa. Se eu disser que eu vou para, ele disse, eu vou estar lá também. Se eu decidir fugir, ele vai estar. O Deus onisciente que não vai te abandonar, Deus que te conhece, te criou, o Deus que te formou. Nós precisamos ir para a presença e desfrutar dessa manifestação de Deus, do Deus poderoso, do Deus onisciente, onipresente. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com ir para a presença de Deus é experimentar Jesus Cristo. Deus é muito intencional. Deus é muito intencional. Eu vou falar de uma coisa, da intencionalidade de Deus. O nome de Jesus, sim, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E um dos nomes de Jesus que Jesus carrega é Emmanuel, Deus conosco. E uma das coisas que a presença de Deus faz na nossa vida é a gente desfrutar desse Deus poderoso. Mas uma das coisas que eu e você, eu desejo essa igreja, a gente ir para a presença de Deus e a gente sair cheio de Jesus Cristo. Quem vai para a presença de Deus vai sair cheio de Jesus, e cheio de Jesus você vai amar mais as pessoas. Lucas pregou quarta-feira aqui sobre esse amor de Deus. Não tem como a gente ir para, se for presença de Deus, mesmo se for presença dele mesmo, não tem como a gente não sair cheio de Jesus Cristo. E na presença de Jesus, que você diz que está, você vai amar mais as pessoas, você vai perdoar as pessoas. Uma das coisas que eu tenho buscado a presença de Deus é ser mais parecido com Jesus, porque a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4, que pelo Espírito somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Na presença de Deus, o Pai vai te encher de Jesus e você vai perdoar as pessoas, você vai ser mais misericordioso com as pessoas, você vai ser mais bondoso com as pessoas, você vai se parecer mais com Jesus Cristo, você vai carregar Jesus. E aí no teu ambiente de trabalho, tá certo? É a natureza de Jesus, porque você carrega a presença de Jesus Cristo. Se a gente vai para a presença de Deus, a gente vai ser mais cheio de Jesus, e mais cheio de Jesus, a gente vai se conhecer mais como filho de Deus, e a gente vai perceber que Deus não é contra nós, Deus não é contra a minha vida, Deus é a favor da nossa vida. É só na presença de Jesus, na presença de Deus nós vamos ser cheios de Jesus Cristo. Essa presença de Deus vai nos arrancar dessa pressão da sociedade de querer que a gente seja religioso. A gente não precisa de religião, a gente precisa da presença de Deus e da presença de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo. Eu oro para que você vá para a presença, decida pela presença, ame a presença. A presença de Deus seja algo comum para a tua vida, e na presença de Deus você seja cheio de Jesus Cristo. E aí ele diz: vinde a mim. Ah, gente, que palavras maravilhosas de Jesus. Vinde a mim. Venham a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados. Venham e aprendam de mim. Venham a mim.
sejam cheios de mim. Eu oro para que a presença de Deus seja o lugar melhor que eu e você a gente vai escolher. Por causa dessa presença, a gente vai ser cheio do Filho de Deus e parecido com o Filho dele aonde a gente for.